Eventos são ações que acontecem na página, como por exemplo o clique num botão, digitar um texto no input ou mover o mouse sobre elementos. Quando o evento é acionado, o JavaScript pode executar um código como resposta dessa ação. Nesse vídeo vamos ver como escutar eventos JavaScript através do método addEventListener e como parar de escutar esses eventos através do método removeEventListener. O primeiro exemplo será escutarmos o evento input num elemento de formulário para atualizar um parágrafo com o valor que está sendo digitado. E no segundo exemplo, vamos escutar o evento de clique num botão para alterar a cor de fundo da página. Saiba que existem vários eventos que podem ser acionados. Você pode encontrar todos eles na documentação da MDN, separado por categorias. Então vamos para o primeiro exemplo. Eu já estou aqui com meus arquivos HTML e script criados. No HTML eu já tenho aquela estrutura inicial padrão e tenho duas divs com alguma estilização que não é importante para a gente agora. O que eu vou fazer agora é criar uma outra div. Dentro dessa div vou criar um elemento label e um elemento input do tipo texto. Vou chamar esses carinhas de texto mesmo. Então o for do label vai ser texto, o id do input vai ser texto, o name também. E vou criar aqui embaixo uma outra div onde eu vou colocar o nosso elemento p, onde a gente vai setar o valor enquanto o usuário estiver digitando aqui nesse input de texto. Então vou colocar um id nele também, que eu vou chamar de valor texto. Pronto, essa é a estrutura do nosso primeiro exemplo. Vamos aqui para o script agora. Aqui no script a primeira coisa que eu vou fazer é declarar uma constante, que eu vou chamar de texto L, que vai ser a constante que vai armazenar o elemento do texto. Vou pegar esse elemento usando document.getElementById, passando o id que a gente definiu lá no HTML, que é o texto, e vou chamar nessa constante o método addEventListener, que vai permitir que eu escute um evento nesse elemento, que nesse caso vai ser o evento de input. E aqui dentro eu vou chamar uma função, eu vou chamar essa função de updateValue, que sempre que esse evento for acionado, então eu vou chamar essa função. Vou declarar ela aqui embaixo, então function updateValue, e aqui no corpo dela o que eu vou fazer? Eu vou pegar o elemento do parágrafo, então const pl é igual document.getElementById. Vou passar o id do nosso elemento de parágrafo, que é valor texto, e estou atribuindo então esse elemento na nossa constante pl. Agora eu vou pegar o inner HTML dessa constante, e sempre que a gente chamar essa função, eu vou passar para o inner HTML do parágrafo o valor que está lá no input de texto. Então, texto el.value está sendo atribuído para o inner HTML do nosso parágrafo. E só com esse trechinho aqui, eu já consigo escutar o evento com addEventListener, e sempre que esse evento for acionado, que no caso é o evento de input, essa função updateValue vai ser chamada e vai atribuir o valor do texto no inner HTML do parágrafo. Vamos ver? Então, vou dar um show preview aqui. Falta uma coisinha, né? Colocar o texto da nossa label, vou colocar digite. Agora quando eu digitar é para preencher aqui embaixo o nosso parágrafo, vamos ver. Tá lá. Então, para cada caractere que eu coloco nesse input, esse evento aqui é acionado e preenche o nosso parágrafo, beleza? Esse foi o primeiro exemplo, então, bem simples. Agora vamos para o segundo exemplo, fazer o nosso botão que vai trocar a cor de fundo da nossa página e escutando o evento de clique no botão. Vamos lá, vou apagar esse texto aqui, também vou apagar esses elementos que a gente adicionou. Agora, para esse segundo exemplo, eu vou criar uma div, e dentro dessa div eu vou colocar um botão com um id que eu vou nomear de alterar. E aí o texto desse botão vou colocar alterar cor, e esse é o nosso botão que vai alterar a cor do background da nossa página. Aqui no script eu vou fazer uma coisa semelhante ao exemplo do input. Então eu vou declarar uma constante que eu vou chamar de button el, que vai receber o nosso elemento. Então document.getElementById, e vou passar o id do botão, que é alterar. Agora eu vou pegar essa constante e vou chamar o addEventListener nela. Só que agora, em vez do evento input, eu vou passar o evento de clique. Então toda vez que o usuário clicar nesse botão, esse evento vai ser acionado. E aqui eu vou chamar o método que eu vou nomear de updateColor. Aqui embaixo eu vou declarar esse método, então function updateColor. E aqui o que eu quero fazer? Eu quero gerar uma cor aleatória e atribuir essa cor na estilização do nosso container, né? Esse container que a gente tem aqui, ele está ocupando todo o espaço do body. Isso aqui foi só uma estilização que eu fiz para ficar centralizado ali nossos exemplos. Então o que eu vou querer fazer é atribuir uma cor para esse container aqui. Então aqui embaixo eu vou declarar uma outra função que eu vou chamar de getRandomNumber, que vai receber de parâmetro um número, e essa função vai retornar um número aleatório.
até 255 para a gente poder definir uma cor RGB no método de cima. Então vou fazer um match.floor, pegar um número aleatório com o match.random e multiplicar pelo número que eu estou recebendo de argumento mais 1. E aí quando eu chamar esse método eu vou passar 255 no argumento. Então aqui no updateColor agora, vou declarar uma constante que eu vou chamar de cor aleatória, criar um template string, onde eu vou construir o nosso RGB. Então vou colocar RGB, abre parênteses, vou chamar a primeira vez a nossa função getRandomNumber, passando 255, vírgula, a mesma coisa que eu fiz aqui, vírgula, a mesma coisa. Então pronto, aqui a gente vai ter o RGB lá do CSS, né? Seria, por exemplo, isso. Um background color aqui, que eu vou colocar um RGB. O primeiro parâmetro do RGB é o red, segundo greens, terceiro blue. A gente vai fazer algo parecido lá na hora que a gente estiver construindo o nosso RGB, chamando aquele método do getRandomNumber, beleza? Então beleza, aqui eu tenho minha cor aleatória. Agora eu vou declarar uma outra constante que vai armazenar o elemento do container. Então container EL é igual document.getElementById. Eu vou passar o ID do container, que nem tem, vou adicionar aqui, vou chamar ele de container mesmo. Passo o ID dele aqui. E agora eu vou usar essa constante do container e atribuir na estilização dela ou a cor aleatória que a gente criou ali em cima. Então container element.style.backgroundColor é igual a cor aleatória. Pronto, então só com esse trechinho aqui a gente já consegue ouvir o evento de clique no nosso botão e sempre que esse evento for acionado a gente vai chamar o updateColor e atribuir uma cor aleatória para o background do nosso container. Vamos ver? Então, se eu clicar aqui, ele altera a cor. Legal, né? Mas e se a gente quiser, então, remover esse Event Listener do botão, né? Por algum motivo, a gente não quer mais escutar, mas a gente quer que, no início, pelo menos quando a página está sendo carregada, esse evento ele existe, em algum momento a gente remova ele. O que a gente pode fazer? Para isso eu vou criar aqui embaixo um outro botão, vou colocar até embaixo do primeiro botão. Vai ser um button, vou dar um outro ID para ele, um ID de remover, chamar de remover evento. Vou voltar no script e agora o que eu vou fazer? Quando o usuário clicar nesse botão, eu quero que ele remova o evento desse aqui. Então aqui no script vou fazer algo parecido, vou declarar uma constante, vou pegar o button remover element, vou atribuir nessa constante o nosso elemento de botão de remover, então getElementById, remover, vou escutar o evento de clique também nesse botão de remover, então addEventListener, o evento de clique, e vou passar um outro método que eu vou chamar aqui de removeEvent, e aqui embaixo eu vou declarar essa função removeEvent. Quando esse evento de clique for acionado no botão de remover, então se o usuário clicar no botão de remover, eu quero que ele remova o evento do botão de adicionar. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o elemento do botão de adicionar e agora eu vou usar o método removeEventListener. Qual o evento? O evento de clique. E eu preciso informar aqui, ó, se a gente olhar na documentação, eu preciso informar qual listener, qual a função que eu quero remover. Então eu vou usar a mesma função que eu chamei no addEventListener, updateColor. Então aqui em cima eu adicionei o evento de clique chamando a função de updateColor e aqui eu vou usar o removeEventListener para remover a escuta desse evento de clique chamando o updateColor. Vamos ver como é que vai se comportar isso aqui. Se eu der um show preview, alterar a cor, tá alterando, tá vendo? Tô clicando. Agora se eu clicar no remover e voltar e clicar no cor, não é mais para alterar. Olha lá. Pronto, a gente não tem mais nenhum evento aqui sendo escutado no botão de alterar a cor. Então nesse vídeo você aprendeu como escutar eventos usando o addEventListener e como remover esses eventos usando o removeEventListener, com dois exemplos bem simples. Deixa o like e se inscreve para ficar por dentro. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.